Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião de avaliação das condições da operação dos reservatórios do São Francisco, essa sala de crise. Inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala por videoconferência. ONS Rio. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui pelo ONS Rio, Luiz Guilhom, Paulo Gerson, Rafael, Hugo Torraca e Nestor. Bom dia. Ok. ONS Recife. Bom dia a todos. ONS Recife, sou eu, Luana. Ok, obrigado, Luana. Chess. Bom dia, Joaquim, aqui na SESC, Patrícia, Sérgio, Daniela, Meuza e Albinho. Ok, obrigado. CEMIG, Ivan. Bom dia a todos, pela CEMIG e Ivan. Ok. Bom, vamos para os estados. INEMA está aqui e Marcelo. Marcelo. Ok, doutor Joaquim, bom dia a todos, estamos aqui presentes. Ok, o INEMA está conectado, mas não tem ninguém na sala no momento. APAC. Bom dia, Joaquim. Marcelo Asfora, da APAC. Ok, obrigado. Compesa, Pernambuco também. Bom dia a todos, Lucilo, na Compesa aqui em Recife. Sergipe. Bom dia a todos, Napoleão Benzo e Domar Codevado. Ok, obrigado. Obrigado. Agência Peixe Vivo. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Alberto e Tiago, da Agência Peixe Vivo. Eu dava você lá no seminário, lá em Aracaju. Não, eu fiquei aqui para participar da videoconferência. Obrigado. É porque está tendo um seminário do comitê em Aracaju e por isso que algumas pessoas não estão presentes. Provavelmente o comitê não terá algum representante hoje aqui. Ok, mas você fala por ele e tem a Ivonildo também. Ivonildo. Bom dia, Joaquim. Bom dia, Alberto. Bom dia a todos. Obrigado. Bom, vamos pegar os projetos de irrigação. Jaíba. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Marcos. Bom, Priscila. Bom dia a todos. Priscila, projeto Jaíba, etapa 2. Ok. Nilo Coelho. Meu bom dia a todos. Paulo Salles. Ok, obrigado. Temos a Marinha. Bom dia, senhores. Comandante Eduardo, aqui de Salvador, da Marinha. Ok. Semadem. Olá, bom dia. No Semadem São José dos Campos está o Marcelo Celucci, meteorologista. Eu, Karine Leal e Elisângela Broeder, da Hidrologia. Ok. Temos também uma pessoa conectada com o nome de Scope Mobil. Então, se você puder falar, a gente não está lhe ouvindo. Tá? Agora estamos começando a ouvir, mas fale. Bom dia a todos. É o projeto Tourão, né? Mas você está conseguindo me ouvir bem? Só dê o sinal que está. Travou. Bom, tem também a Casal de Alagoas. Casal de Alagoas. Valesca. Bom dia, sou Valesca e represento a Companhia de Saneamento de Alagoas. Obrigado, Valesca. Quando você não estiver falando, deixa o microfone fechado, tá? Obrigado. E tem o Gustavo da CNA. Gustavo. Se você está só ouvindo, né? Ok. Ele mandou a mensagem. Eu deixei de chamar alguém. Antônio Arthur, bom dia. Ô, doutor, desculpe, eu não estou lhe vendo. Tá certo, obrigado, doutor. Vamos fazer agora a apresentação das pessoas que estão aqui. Anel. Bom dia a todos. Gustavo, regulação da geração ANEEL.
Lancelotti, ONS, bom dia a todos. Ana Flávia, assessoria da presidência da ANA, bom dia. Leonor, superintendência de operações, bom dia. Bom dia a todos, Carlos Pinheiro, da Codevasf. Bom dia, Flávia Barros, superintendência de fiscalização. Bom dia, Napoleão Casado, diretor Codevasf. Bom dia, Tiago, chefe de gabinete da ANA. Bom dia, Patrick Thomas, da Superintendência de Regulação da ANA. Joaquim Gondim, ANA. Gisela Foratini, da assessoria da presidente, ANA. Diego, ANA. Bom dia, Fernanda Abreu, da ANA. Vinícius Roman, ANA. Marcos Ayrton Freitas, ANA. Bom dia, Igor Ribeiro, Ministério de Minas e Energia. Bom dia, Luiz Henrique, ANA. Bom dia, Gunter Moraes, Secretaria Nacional de Defesa Civil. Ok. Bom, hoje está conosco a nossa diretora-presidente, que vem participar pela primeira vez dessa reunião e vai dar as palavras iniciais de boas-vindas, né? Bom dia a todos. Meu nome é Cristiane Dias Ferreira. Estou pela primeira vez, como disse o Joaquim, tendo a oportunidade de participar dessa sala de crise. Muito satisfeita com essa dinâmica de reunião de todos os atores para discutir o assunto. Então, aqui já estamos recebendo mais 2 diretores, o Dr. Marcelo e o Dr. Ney também. Bom dia, tudo bom? Então, eu vim hoje realmente na qualidade de ouvinte, só para ver como é que funciona essa dinâmica dessa sala de crise. Vou ficar bem quietinha, só vendo mesmo como é que funciona. E, por certo, vou manejar minha agenda para estar presente em outras oportunidades. Então, bom dia a todos. Joaquim, de minha parte, pode dar início aos trabalhos. Vou passar um pouquinho a palavra para o diretor Marcelo se apresentar. Obrigado, bom dia a todos. Aí tem um monte de estado, municípios, né? Bom, eu sou Marcelo Cruz, eu também assumi agora a nova gestão junto com a presidente Cristiane, e eu vim para também entender como é que é a mecânica de uma sala dessa, né? E me colocar à disposição aqui na diretoria da agência para o que se fizer necessário. Muito obrigado. Ok, obrigado pela presença dos dois. Bom, então vamos dar início. Inicialmente, nós fazemos sempre uma apresentação das condições meteorológicas que passaram e uma sinalização para os próximos dias. Então, eu vou pedir ao Semadem que faça essa apresentação, dê início à apresentação. Ok, Joaquim, muito obrigado. Bom, podemos começar pela primeira figura, né? Lembrando que na reunião passada nós falamos que a possibilidade de chuva era realmente muito pequena e foi isso que foi verificado. Aí na figura da esquerda aparece a chuva observada nos últimos 7 dias, até o dia de ontem. E dá para ver que choveu um pouco aí na região sul, né? Reflexo de uma frente fria que vamos comentar logo a seguir. Também no extremo norte, onde nós temos a estação chuvosa, embora com chuvas abaixo da média. E também bem na faixa litorânea do leste, do nordeste, onde também está, digamos, em curso a estação chuvosa. Mas na bacia do São Francisco, praticamente não houve chuva nos últimos 7 dias, como estava previsto de alguma forma. E na figura do lado dá para ver que isso de fato não representa uma anomalia, porque o esperado, né, o comum nesta época é justamente chover muito pouco. Temos na próxima figura então o detalhe mais quantitativo, lembrando que mês de maio a média de longo termo era 33 milímetros, o mês fechou com 10 milímetros apenas, 1/3 da média. Nós comentamos na reunião passada que muito provavelmente o mês de maio fecharia abaixo da média.
E para junho, a MLT é de praticamente 22 milímetros, ou seja, mais baixa ainda que para o mês de maio, é praticamente o auge da estação seca, até agora choveu menos de 1 milímetro, 0,2. E se nós considerarmos o ano hidrológico, desde o 1º de outubro, choveu pouco mais de 700 milímetros, sendo que a MLT outubro-junho é de praticamente 1.000 milímetros, ou seja, choveu mais ou menos 70% da MLT no ano hidrológico parcial até agora. Bom, a próxima figura é o esquema, digamos, a situação meteorológica atual. Está um pouquinho complexa, vou tentar explicar. Bom, em primeiro lugar, a grande área central ali do Brasil está sem nebulosidade, boa parte do Nordeste também, maior parte, como é normalmente nesta época do ano. Teve uma frente fria que eu comentei antes, né, que provocou chuva no sul, e que agora está bem litorânea entre Rio de Janeiro, Espírito Santo, está marcado sobre o oceano com uma linha azul. Essa frente fria está se deslocando muito sobre o oceano, ele não vai entrar no continente, e tem outra nebulosidade mais para o oeste, entre o norte da Argentina, a região do Paraguai, parte do sul do Brasil. Essa é uma área de baixa pressão que vai interagir aí nos próximos 2, 3 dias com a frente fria, e vai gerar uma nova frente fria de fraca intensidade, mas que vai provocar alguma chuva entre São Paulo e Minas Gerais. Então, essa explicação um pouco técnica é porque essa situação vai acabar derivando, provocando uma certa precipitação ali entre São Paulo e Minas Gerais, caindo parte dentro da bacia do São Francisco, como vamos ver. É uma situação que deve demorar mais ou menos de 2 a 3 dias para se desenvolver. Então, na próxima figura aparece a chuva prevista pelo modelo GPS americano para os próximos 7 dias. E vejam que aparece aí uma área com precipitação justamente entre São Paulo e centro-sul de Minas. É uma situação não muito frequente durante esta época, justamente precisa de algum sistema mais importante, meteorologicamente falando, para provocar essa chuva. É o que vai acontecer agora nos próximos 2, 3 dias. Mas já adianto que a precipitação que vai ocorrer é muito pequena. Ela terá muito pouco impacto. Bom, fora disso, a precipitação na área litorânea continua, como é normalmente nesta época, inclusive vamos ver um pouco na parte baixa do São Francisco. Bom, temos na próxima figura o detalhe, então, do recorte da bacia. Então, vejam que aparece pela primeira vez em algumas semanas alguma chance de chuva na parte alta e também na parte mais baixa, embora com valores previstos pelo modelo muito baixos, né? 2 milímetros para os próximos 3 dias, 4 milímetros para 7 dias, e entre o 7º e o 10º dia não tem precipitação prevista, né? Por isso que o volume acumulado permanece o mesmo. Então, considerando a bacia como um todo, é muito baixo o volume previsto. No trecho de São Francisco, que é o que fica exatamente no meio, entre a possibilidade de chuva no sul e na baixa bacia, então, aí a precipitação é realmente muito baixa, 1 ou 2 milímetros no máximo, o que pode ser 0 de fato. E no trecho de Três Marias, então, por conta desse sistema de baixa pressão que eu falei, a previsão é um pouco mais, digamos, otimista. Temos possibilidade de chuva na maior parte da bacia. O modelo está indicando entre mais ou menos 13 milímetros para uma semana, mas na verdade a chuva se acumula entre o dia 7 e 8 de junho, ou seja, nos próximos 3, 4 dias no máximo. E pensamos que esse valor de 13 milímetros totalizado que está indicando o modelo pode até estar um pouco superestimado, ou seja, pode chover até menos desse valor. Então, digamos, é uma notícia boa no sentido que tem previsão de chover depois de várias semanas, mas por outro lado essa chuva é uma precipitação pequena que não deve ter grande impacto, como a Karine depois vai detalhar. Bom, e na próxima figura nós temos como sempre a tendência para a segunda semana, estamos falando aqui do 11 ao 17 de junho, e os dois modelos que nós costumamos consultar, o modelo de cima do CPT, que é o modelo de baixo do NOAA, modelo americano, não estão prevendo precipitação, pelo menos importante, na região do São Francisco. Chuva muito pequena. Inclusive, se vocês observam na parte baixa da bacia, os dois modelos estão indicando uma tendência a chover um pouco abaixo da média.
Então, em resumo, digamos, para os próximos 15 dias, o que nós temos é uma possibilidade de chuva relativamente pequena, mas considerável, dada a época, né? Para o trecho de Três Marias, digamos, a partir de amanhã, essa possibilidade aumenta e vai até uma quinta-feira. Então, a chuva deve ocorrer aí daqui a 48, 72 horas aproximadamente. Então, isso da parte meteorológica, agradeço e passo a palavra para a Karine. Bom, pessoal, continuando então a apresentação, focando então somente agora na bacia de Três Marias, a gente acompanha no gráfico superior, né, o acompanhamento da precipitação. As barras em azuis representam a precipitação que de fato aconteceu e as barras cinza representam a média climatológica mês a mês. No gráfico superior, no quadro, superior, a gente tem o monitoramento da precipitação no período de outubro a março, que seria a estação chuvosa para essa bacia. Então, a gente tem lá desde 2013 e 2014 até a nossa última estação chuvosa, que foi 2017 e 2018. Vejam que de todas essas estações chuvosas, né, dos últimos anos, nós tivemos precipitações abaixo da média climatológica. Cada ano está com seu valor específico, né, em percentual ao lado. E na parte inferior desse quadro, nós temos o acompanhamento da precipitação no mês de maio, né, nós cessamos o mês de maio com 15 milímetros, lembrando que a média histórica é de 34 milímetros para o mês de maio, e agora no mês de junho nós estamos com 0 milímetros de precipitação, né, ou seja, não foi observada precipitação ainda. A média histórica para esse mês é de 14 milímetros. E lembrando que aqui nós só temos 3 dias de dados de chuva observado, né, para o mês de junho. Na figura inferior, nós temos o acompanhamento das vazões, né? Como que essas precipitações abaixo da média, em forma geral, têm sido traduzidas em vazões. Então, na figura inferior, nós temos a linha preta, o monitoramento, a MLT, né, mensal, para essa bacia. A linha cinza representando outubro de 2016 até setembro de 2017, que foi um período anterior. E a linha roxa representando outubro de 2017 até maio de 2018, que representa o nosso período atual, né? E a linha vermelha pontilhada, ela representa a vazão mínima média mensal que já foi observada na bacia. Ela não representa um ano específico, ela representa as mínimas históricas mensais para essa bacia. Então, acompanhando a linha roxa, né, que seria o período atual, nós vemos que as vazões, né, passaram por um período de restrição, né, que foi reduzindo os valores de vazões. Nós estamos chegando agora no mês de maio com 148 metros cúbicos por segundo, representando 65% abaixo da MLT para esse período. Eu estou falando aqui do mês de maio porque são os dados consistidos pelo ONS, né? O ONS depois vai apresentar valores, né, mais próximos, mas ainda nós só temos dados consistidos até dia 28 de maio. Em termos de previsão, próximo slide, por favor. No gráfico superior, nós acompanhamos, né, as precipitações que são previstas, né, de acordo com o que o Marcelo Celucci já apresentou para vocês. Vejam que no canto esquerdo do gráfico, a gente tem uma única barra preta que representa a precipitação observada na bacia. E acompanhando o gráfico, seguindo para a direita, nós temos as barras coloridas que estão em tons mais claros e uma barra vermelha mais espessa. Elas representam os membros de previsão de vazão, de acordo com o modelo que o Celucci apresentou para vocês há pouco tempo. E na figura inferior, nós temos o acompanhamento da vazão, né, diária. Aqui a gente tem a linha preta representando as vazões diárias observadas, a linha cinza representando uma vazão simulada com base nos dados de chuva observados no fim de semana, e a linha vermelha representando a vazão simulada com base na previsão de precipitação dada pelo Celucci. Então, veja que os membros, eles não estão muito dispersos, né? É pouca chuva nos próximos dias, não vai ter tanto impacto na vazão, né? Então, a vazão para os próximos dias tende a ficar ali um pouco abaixo dos 150 metros cúbicos por segundo. E para os próximos meses, o próximo slide, por favor. Nós temos, então, nesse gráfico, o monitoramento da vazão, né, dada pela linha roxa, como eu já falei no slide anterior,
E na sequência, vejam que partem várias linhas pontilhadas coloridas. Essas linhas pontilhadas coloridas representam cenários de vazão. Esses cenários eles foram criados a partir da precipitação média climatológica e precipitações acima ou abaixo dessa média climatológica e simulando vazões de acordo com precipitações observadas num período crítico. Esse período seria o junho-setembro mais crítico do nosso histórico, que nesse caso corresponde ao ano de 1994, com precipitações na ordem de 83% abaixo da média climatológica para esse período, junho e setembro, né? Nesse cenário, que nós chamamos de cenário crítico, né, o nosso modelo hidrológico nos indica vazões na ordem de 93 metros cúbicos por segundo, que representa algo em torno de 38% da MLT para o período junho e setembro. E olhando um cenário de precipitações na média climatológica, o modelo nos indica vazões na ordem de 102 metros cúbicos por segundo, representando algo em torno de 42% da MLT. Vejam que os cenários, eles variam muito pouco entre eles, né? Então, significa que daqui para frente, né, nós vamos ter vazões, né, bem abaixo da MLT. Entretanto, acompanhem no gráfico que as vazões ainda ficariam acima das mínimas históricas mensais e acima do que ocorreu no ano anterior, né, em junho e setembro de 2017, que está graficado pela linha rosa contínua. Então, basicamente, a informação que a gente dá hoje para a reunião, a nossa contribuição é essa, né? As vazões ficariam abaixo da MLT, embora numa situação um pouco mais confortável do que no ano anterior. Nós ficamos à disposição. Muito obrigada. Ok. Então, ficou como referência que nós estamos, então, numa posição um pouco melhor, mas não tão substancialmente melhor, né? Estamos só um pouco melhor. Eu vou passar, então, para o ONS para fazer a apresentação da gestão dos reservatórios. Depois eu abro para as pessoas que tiverem dúvidas das duas apresentações. Bom dia a todos. Nós vamos apresentar, né, fazer uma avaliação das condições hidrológicas de armazenamento da bacia do Rio São Francisco, né, com simulações de curto e médio prazo. O próximo, por favor. Em termos de condições hidrológicas, né, destacando o mês de maio aí, estamos com as vazões naturais da Três Marias com 33% da MLT, a terceira pior de todo o histórico. Não tivemos, diminuímos um pouco em termos de vazão média mensal em relação ao anterior, mas não mudamos a posição histórica, né? Permanece com a terceira pior. A vazão incremental a Sobradinho, nós estamos com 38% da MLT, né, da média histórica, o quarto pior do histórico, né? Em termos de vazões totais a Sobradinho, estamos com 37% da MLT, o terceiro pior do histórico, né? Também em termos de Sobradinho, tanto em termos de vazões incrementais quanto em termos de vazões naturais, nós não tivemos uma mudança em relação à posição do histórico, né? O próximo, por favor. Nesse gráfico nós podemos ver as vazões verificadas de Três Marias no ano de 2017. Nesse ano de 2018, até, no caso, fizemos a previsão na terça-feira passada, né? Essa previsão que mostra aí foi uma previsão que fizemos na revisão 1 do PMO de junho, tá? Então, no período de 4 a 30 de maio, ele equivale a 137 metros cúbicos por segundo, né? Essa é a perspectiva, né, de fecharmos, né, o mês de junho, né? Próximo, por favor. Nesse gráfico podemos ver as vazões do trecho médio de São Francisco, as vazões dos postos fluviométricos e também da afluência Sobradinho. Destacando, né, o posto de São Romão, é o primeiro, depois a jusante o primeiro que está sendo acompanhado, no caso, né, nesse gráfico, estamos com 417 metros cúbicos por segundo, o posto de São Francisco com 393, e destacando que estamos com a afluência Sobradinho em torno de 460 metros cúbicos por segundo. E sem chuva, né, como o CEMADEM colocou, né, no gráfico, no eixo da direita, temos acompanhamento de chuva nesses postos, e estamos sem chuva todo o período, né? Desde 30 dias aí nós não temos verificado precipitação desses postos. Essa subida que temos visto aí na vazão dos postos é devido à defluência, né? Do aumento de defluência de Três Marias. Próximo, por favor.
Nesse gráfico nós podemos ver as vazões verificadas de 2017, as vazões incrementais da Sobradinho, né, verificadas de 2017, e a previsão até o final de junho, né, nesse ano de 2018. E aí, destacando, né, esse período de 4 a 30 de junho, devemos ficar com 440 metros cúbicos por segundo. Mostrando, né, no final da curva, tem dois gráficos com uma pequena diferença, né, o verdinho é o modelo oficial do ANS, que é composto pelo modelo CEPINS, o modelo de propagação de vazões, né, com o modelo Previvage, que é o modelo estocástico. Então, esse verdinho é o modelo, vamos falar assim, a previsão oficial do ANS, e o vermelho são as sensibilidades, né? Se fosse todo o modelo, toda a bacia em recessão o tempo todo, né? O quanto o modelo CEPINS produziria de resultado, né? Só para a gente ter uma sensibilidade que às vezes o modelo estocástico tende a ficar um pouco acima, né? Dá resultados um pouco diferentes, né? Então, mas as previsões oficiais do ONS, que são as previsões que são mostradas, né, mais à frente, utilizando o modelo CEPINS mais o modelo Previvage, que é a curva verde. O próximo, por favor. Em termos de armazenamento, no dia 1º de julho, próximo, Três Marias, né, a defluência média desse período do dia 4 até o dia 30 de junho, devemos ficar com 224 metros cúbicos por segundo, estamos com 205, no dia 2, a programação era de aumento para 205, no dia 11 de junho, devemos aumentar para 225 metros cúbicos por segundo, no dia 25 de junho, para 245 metros cúbicos por segundo. E o próximo aumento só se dará no dia 20 de julho, para 265 metros cúbicos por segundo. Essa é a programação de Três Marias, né, nesse mês de junho e de julho, né? A defluência de Sobradinho média 650 metros cúbicos por segundo, e Xingó, ficamos, né, nesse período de 4 a 30 com 602 metros cúbicos por segundo. Próximo, por favor. Não estou vendo. Pronto, agora foi. E aí, com essas afluências, como eu mostrei anteriormente, com essa defluência também que apresentei agora há pouco, devemos sair, né, o reservatório de Três Marias de 47,92 para 46,18, 46,2, né? O reservatório de Sobradinho de 36,3 para 34,8. E o reservatório de Itaparica de 21, né, para manter, né, 20,72 praticamente manter. E aí, destacando que em relação à reunião anterior, Três Marias teve uma queda, né, acho que 1,5, devido a essa antecipação, né, como a CEMIG comentou na reunião passada, né, a defluência que antes estava programada para aumentar para 205 no dia 5 de junho, ela foi antecipada para o dia 2. E aí todas as defluências para trás também foram antecipadas, né? Então, o reservatório de Três Marias teve uma diferençazinha de 1,5 em relação ao anterior. O reservatório Sobradinho praticamente manteve e o reservatório de Itaparica também praticamente manteve. Próximo, por favor. Esse gráfico mostra o acompanhamento das defluências, né, de Xingó no período de 1º de maio, né? Ontem, hoje na verdade, que tempo real, né? Isso aí atualizei agora de manhã. E aí, destacando que na quinta-feira teve feriado, né? Então, a quinta-feira a gente permanece com aquela programação de 550 metros cúbicos por segundo. Na sexta-feira aí teve a subida, como vocês veem aí, nesse último trecho, tá? E o sábado e domingo permanecendo com os 550, né? Conforme acertado nessa mesma reunião. Aí o próximo. Aquele gráfico era instantâneo, né? Quer dizer, na verdade, média de meia hora, para a gente conseguir ver as subidas, né? Que normalmente ocorrem às 10 horas da manhã. Esse outro aí mostra as informações médias diárias, tá? Então, né, tivemos as últimas 2 semanas uma operação padrão, né? Não tivemos nenhuma grande variação de eólica, né? O que nos permitiu manter a programação acertada, né, nessa reunião, algumas reuniões para trás. E agora o Hugo continua com o médio prazo. Por favor, Hugo. Ele está projetando. Não, abriu, foi hoje. Abriu. Tá aberto. Está aberto já, vocês podem continuar. Bom dia a todos. Continuando a apresentação, próximo slide. Como foi solicitado na reunião passada, a gente voltou a apresentar um outro cenário, sem ser o pior cenário. A gente está apresentando agora também a média dos últimos 5 anos. Então, vai ter em Três Marias e Sobradinho só para adiantar. Então, as afluências, a gente continua utilizando o modelo SMAP,
utilizando o pior cenário de chuva que a gente tem no nosso histórico, que é 2007, para o período julho-novembro, e a média dos últimos 5 anos, que então é 2017, 16, 15, 14 e 13. Para o pior ano, a gente tem uma afluência média de 84 metros cúbicos por segundo, que representa 27% da média desse período de julho-novembro. Para o caso de utilizar a vazão média dos últimos 5 anos, a gente tem uma vazão de 139,41% da MLT. A nossa defluência, como a Luana já falou, é a defluência que a CEMIG informa para atendimento ao projeto Jaíba. Próximo slide. Com essa nova defluência que a CEMIG mandou, para o período julho-novembro, está uma defluência média de 276 metros cúbicos por segundo para Três Marias. Ao observar o gráfico, a gente percebe que, utilizando o pior ano, a gente vai acabar um pouquinho abaixo de 30%, 28%, e com a média dos 5 últimos anos, a gente acaba com 31,9%. Até setembro, a gente vê que não tem muita diferença, porque não chove. Então, usar o pior ano, usar os 5 piores anos de chuva, os 5 últimos anos, em termos de precipitação, não dá diferença. A diferença começa a se notar em outubro, novembro, e é quando começa a voltar a chuva ali para a bacia de Três Marias. Então, essa diferença fica aí nessa casa de quase 4%, usando o pior ou usando os 5 piores, mas ambos cenários bem acima dos 8% que a gente viu ano passado. Próximo slide. Para Sobradinho, Xingó, para o trecho de Sobradinho e Xingó, a gente não tem modelo de vazão, então a gente usa o pior ano do histórico em vazão, que é o ano de 2017, e também utilizamos uma média dos últimos 5 anos. O pior ano deu uma vazão média de 236 metros cúbicos por segundo, 31% da MLT, e a média dos últimos 5 anos deu melhor 407 metros cúbicos por segundo, com 44% da MLT. Está utilizando o cenário de defluência de 600 metros cúbicos por segundo de média dimensão em Chicó, que em Sobradinho é mais alto para poder somar os usos consultivos e evaporação que tem no Taparico, no trecho entre Sobradinho e Xingó. Então, próximo slide. Como a gente está trabalhando com vazão e não como chuva aqui em Sobradinho, a gente já vê que já tem um descolamento de armazenamento já no primeiro mês. Já vai descolando, porque o cenário de vazão é sempre superior, a média dos últimos 5 é sempre superior ao pior ano de 2017. Então, a gente acaba ficando com uma diferença de Sobradinho um pouco maior do que a gente está notando em Três Marias. Então, para o pior ano, a gente fecha em 17, tem uma previsão de fechar em 17,3%, e com a média dos últimos 5, a gente tem uma previsão de fechar em 22,5% Sobradinho. Ficaria, ambos acima das curvas de 15%, mas com os últimos 5 anos ficaria acima aí dos 20%, né? Não abaixo dos 20%, como o pior cenário gera para a gente. Todos eles, né, bem superiores ao 2,8% que a gente viu ano passado. Bom, era isso. O ONS agora se coloca à disposição para qualquer dúvida. Ok. Bom, eu vou dar a oportunidade, então, à CEMIG, se a CEMIG tem alguma consideração adicional à apresentação que foi feita pelo ONS. CEMIG. Só, como eu disse na semana passada, nós revisamos, então, o cenário de defluência de Três Marias com base, né, na análise lá do Jaíba. Né, ajustamos aí em função da disponibilidade hídrica do trecho incremental para a cota 43820, que é a cota que o projeto entende ser confortável para operar o sistema, na condição mínima, né, de operação. Então, nós antecipamos um pouco a defluência, fizemos um aumento agora no dia 2 de junho e o próximo previsto dia 11. Então, nós vamos continuar acompanhando e, se eventualmente precisar ajustar, a gente traz aqui para essa reunião, para deliberação, ok? Ok. Eu estou entendendo que Pirapora não está mais com nenhum problema de desabastecimento, né? A cidade não tem relatado mais nenhuma crise em termos de nível, qualquer coisa mais, né? Então, você não recebeu nada de nenhum usuário solicitando a vazão, né? Não, nada de Pirapora.
Está tudo ok lá. Ok. E de nenhum usuário outro também apresentou nenhum pedido adicional, né? Não. Nenhum outro usuário. Somente o Jair. Ok. Obrigado. Chefe, se pudesse relatar aí esses últimos dias de operação. Joaquim, sem comentários com relação à apresentação do CEMADEM do ANS, e os últimos dias de operação foram dentro do programado, né, obedecendo àquela vazão modulada nos dias de semana e nos finais de semana e feriados, sem nenhuma programação, sem nenhuma ocorrência fora do programado. Ok, e as eólicas se mantiveram dentro do padrão normal, né? Sim, eólica dentro do padrão normal, com bastante vento. Ok, então pronto. Bom, então eu vou dar uma passada rápida pelos estados para alguma consideração adicional. Bahia. Marcelo. Ok, sem uma consideração, Bruno, aqui do INEMA. Bruno, Marcelo agora. Marcelo, se quiser alguma coisa. Doutor Joaquim, não tenho não, está tudo ok. Tudo tranquilo, né? Ok. Pernambuco, Marcelo fora. Oi, Joaquim. Não, é só uma pergunta ao Marcelo Celucci, já sei que a conversa está entre Marcelos. Bom, de tudo que foi apresentado, a única coisa que para mim fugiu um pouco do script, né, do que a gente esperaria para a época, é aquela imagem que o Marcelo mostra na terceira transparência, se eu não me engano. Há um vazio, né, de umidade ali, praticamente em todo o litoral aqui do Nordeste, quando na verdade esses meses seria de se esperar as maiores chuvas, né, maio, junho, julho, aqui no litoral. Está havendo alguma coisa? Tem algum fenômeno que esteja bloqueando? Enfim, é só para, assim, eu queria ouvir a opinião dele. Essa figura, não é? Pronto, okay. Que há um vazio aqui, tá vendo? Quando na verdade seria de se esperar, né, nesses meses, bastante chuva aqui em praticamente todo o litoral do Nordeste. E, no entanto, tem essa ausência de umidade, exatamente, essa região aqui. Tá? É mais para saber o que é que está acontecendo. CEMADEM, Marcelo, se você quiser já comentar agora. Oi, Joaquim. Sim, bom, é uma característica bastante típica dessa época, né? Os ventos de leste que costumam soprar e o contraste mar-terra, digamos, é o que provoca essa chuva praticamente diária. Nós analisamos na semana passada o que poderia ser, digamos, a previsão para os próximos 3 meses. E é um pouco técnica, digamos, a explicação, mas esse vento de leste ele tem a ver com um sistema de alta pressão quase permanente sobre o Oceano Atlântico, chama alta subtropical do Oceano Atlântico. E a posição e a intensidade dessa alta, ele é bastante sensível à precipitação, ou melhor dito, ao contrário, a precipitação é bastante sensível ao posicionamento e intensidade dessa alta. E nós, consultando vários modelos, achamos que essa alta pressão vai estar um pouco forte demais e perto demais da costa, e com isso a maior probabilidade que nós colocamos é de chover abaixo do normal. Então, a nossa previsão para os próximos 3 meses foi de chuva de maior probabilidade abaixo do normal e depois normal, basicamente por conta disso. Mas é um tipo de previsão bastante difícil, porque nós podemos ter alguns episódios pontuais de chuva que o pessoal ali do Nordeste conhece muito bem, chamam de ondas de leste, pulsos de leste. Então, às vezes, em um dia pode chover basicamente a média do mês. Então, é uma previsão bastante complicada, mas, digamos, em primeiro momento, o que nós temos é uma previsão de chuva mais para o lado deficitário. Ok, muito obrigado. Sergipe. Joaquim. Sim, por favor. É o Romeu aqui do IBAMA falando, só para registrar a minha presença. A sua presença, ok. No começo da reunião, eu estou com um problema de conexão particular, então vim aqui para a sala de situação da SEMAR, ok? Ok, então você está na SEMAR, né? Ok. Isso. Então vamos lá. Sergipe, agora. Alguma consideração? Ok, sem consideração no momento. Ok. Bom, eu vou abrir então para os demais participantes
se alguém tem alguma consideração sobre essa primeira parte da reunião, que foram as informações do CEMADEM e do ONS. A Defesa Civil Nacional. Bom dia. Aproveitar o Marcelo Celucci e se ele poderia atualizar a gente sobre a Laninha no ano de 2018. Com prazer, sim. A Laninha está basicamente encerrada. É assim, digamos, existe uma forma internacional, uma convenção de como medir se nós estamos ou não estamos em situação de Laninha, e é considerando a temperatura numa porção central do Oceano Pacífico. Se essa temperatura ficar menos de meio grau mais frio durante 3 meses, nós consideramos que a Laninha está encerrada. Então, digamos, de alguma forma, essa definição implica um acompanhamento ao longo do tempo. Então, hoje a temperatura do mar está praticamente normal. Não se decretou assim oficialmente o final de Laninha, porque precisamos esperar aquele tempo para saber, digamos, de alguma forma, se essa normalidade está estável ou não, porque pode passar por um pequeno período de normalidade e depois voltar a esfriar. Tá? Isso não seria considerado o fim de Laninha, por isso esse período de 3 meses. Mas tudo indica que, de fato, a Laninha já não está mais influenciando a chuva e nós estamos agora numa situação de neutralidade. Alguns modelos estão indicando para o final deste ano e início do próximo ano, 2019, alguma chance maior de termos um fenômeno do El Niño, né? Mas isso ainda precisa ser avaliado nos próximos meses. Uma primeira previsão indica essa probabilidade. Seria um El Niño de fraca intensidade, mas é um pouco cedo para poder afirmar isso categoricamente. Ok, obrigado. Alguém mais gostaria de ter alguma consideração? Nós temos uma terceira apresentação, conforme ficou acertado, que a chefe faria também sobre a questão de qualidade de água. Então, se ninguém tem mais considerações sobre essa parte inicial da reunião, então vamos partir para a apresentação da chefe relativa à qualidade de água, certo? Chefe, está na tela. Pronto, Joaquim Albino, representante do meio ambiente, vai dar início à apresentação. Bom dia. Dando sequência aqui na temática de uma certa análise técnica do monitoramento que a gente tem feito sobre a qualidade de água, nós fizemos um novo recorte para detalhar algumas informações, porque nós detectamos uma certa peculiaridade, uma certa anomalia no comportamento de uma dessas variáveis e que nós quisemos trazer aqui ao conhecimento. Nós vamos tratar hoje sobre o fitoplâncton, um comportamento um pouco diferenciado que foi percebido aqui nas últimas análises, mas não em todo o trecho como um todo. Então, vou compartimentalizar aqui apenas para os locais em que isso é mais fortemente percebido, que são os reservatórios do Complexo Paulo Afonso, o reservatório de Xingó e o Baixo São Francisco. Então, portanto, excluímos o reservatório de Itaparica e o trecho lótico do São Francisco a jusante de Sobradinho. Vou recortar também aqui no período, para não abranger tudo, vou trazer apenas de novembro de 17 até o mês de março desse ano. Próximo. Aqui, só para situar novamente os participantes dessa reunião, são os pontos que são monitorados nos reservatórios do Complexo Paulo Afonso, que são as estações MOX 2 e MOPI 09 no corpo principal do reservatório, as estações MOX 3 e MOX 4 no meandro que se forma ali pelo Rio Mochotó, adentrando ao Rio São Francisco, e mais à frente a PA 401, que é a última nesse complexo. Percebam que a diferenciação que a gente vai ver nos dados à frente tem muito a ver com a localização dessas estações, principalmente com as estações MOX 3 e MOX 4. No próximo slide, as estações do reservatório de Xingó, começando com a XIN 01 e a XIN 04, que são no corpo principal do reservatório,
e a XIN-10, que é mais ao final, porém no interior de um meandro, de um grande meandro que há nesse reservatório. E na sequência, as estações que são monitoradas no Baixo São Francisco, essas todas a jusante da usina de Xingó, e equitativamente distanciadas entre si para cobrir todo o trecho. Próximo. Aqui há um detalhamento da densidade do fitoplâncton ao longo de todas dessas estações para o mês de novembro. Queria só a atenção dos senhores para nesses gráficos atentarem bem para o eixo da densidade total de células por ml, que vai dar a noção dessa variação que nós queremos destacar. Nesse mês de novembro, aqui estão destacadas as duas campanhas que são realizadas por mês, com valores de densidade muito baixos. No mês seguinte, próximo, para dezembro, a gente percebe algumas oscilações, com destaque, com alguns picos em algumas das estações, como por exemplo a MOX 3, a XIN 4 e uma estação no Baixo São Francisco, mas também com valores superiores à anterior, claro, mas com valores em torno de 20 mil de máximo. Próximo. Para janeiro, nas duas campanhas de janeiro, também há uma oscilação, mas até inferiores às registradas no mês anterior, atingindo no máximo 16 mil por células. Seguinte. Aqui em fevereiro, uma condição também semelhante, com alguns picos em algumas estações, mas em valores equiparáveis. Porém, quando vamos para março, próximo slide, a primeira campanha de março já aponta um pico máximo aqui, ultrapassando as 30 mil células por ml. Próximo. Mas quando adicionamos a segunda campanha de março, há um pico elevado, muito elevado, em quase todas essas estações. Principalmente para o reservatório de Xingó e o Baixo São Francisco, com densidades que ultrapassam aí os 2 milhões de células por ml. Em sua grande maioria, composto por cianobactérias. Para a gente avaliar isso aqui de uma outra forma, próximo slide. Avaliando isso ao longo do tempo, para todas essas estações aqui do Complexo Paulo Afonso, a gente percebe aquela oscilação que houve nos primeiros meses que estamos abordando, com uma elevação maior aqui para... Próximo slide. Novamente para o mês de março. Perceba que quando a gente incorpora a segunda campanha de março no mesmo gráfico, todo o histórico anterior perde escala diante do pico que foi percebido para essa campanha. E assim também acontece nos demais trechos. Próximo. No reservatório de Xingó também tivemos esse comportamento, algumas estações até com densidades muito próximas de quase zero, mas novamente, próximo, com a inclusão da segunda campanha de março, há um pico aí que excede a 1 milhão de células, chegando até a 2 milhões na estação XIN 4, por exemplo. No próximo slide, por favor. É o mesmo reflexo que observamos também para o Baixo São Francisco. Nas primeiras campanhas desse período, valores equiparáveis, valores normais e tradicionais, mas que excedem muito. Próximo. Próximo. Mas que atingem valores altíssimos aí na segunda campanha do mês de março. Nós quisemos trazer esse detalhamento dessa variação que percebemos aqui no fitoplâncton para corroborar as informações que haviam sido apresentadas na reunião anterior. Acredito que não tenho certeza se pela DESO ou se pela CASAL, que também apontava picos de cianobactérias em 2 dos pontos em que essa empresa monitora, atingindo valores não tão elevados quanto o que nós temos aqui, mas que se destacam do histórico que já havia, principalmente também no mês de março.
para o final do mês de março e, nos dados dessa apresentação, até no início de abril. Então, claro que o fitoplâncton tem uma dinâmica muito acentuada, muito própria, que depende muito do local em que é feito e que tem oscilações, às vezes, diárias muito grandes. Mas é um efeito que deve estar sempre em atenção, deve estar sempre em destaque, principalmente para empresas que tratam com o abastecimento público. Que cianobactérias é sempre uma variável que tem que estar sempre sob atenção constante e que tem, inclusive, legislações específicas para tratar sobre isso. Bem, era só esse destaque que nós queríamos fazer, corroborar as apresentações, os resultados que duas empresas diferentes têm reportado e aqui permanecemos à disposição. Ok. Eu pergunto a Deso. Deso, a gente tinha conversado com vocês de vocês fazerem alguma avaliação da qualidade efetiva de água que vocês estão tratando em Aracaju. Vocês fizeram alguma avaliação, Napoleão? Olha, Joaquim, a pessoa responsável por essa área estava de férias. Ele voltou hoje, eu pedi para ele compilar esses dados e na segunda-feira eu estou apresentando a vocês. Segunda-feira nós vamos ter alguma avaliação da qualidade de água efetivamente tratada, né? Ok. Casal Valesca, não sei se você tem condição de informar para a gente, se vocês, em algum sistema de vocês que capta lá no São Francisco, se vocês estão enfrentando algum tipo de problema para qualidade de água. Não tem dados não, mas eu vou pedir ao laboratório para fazer coletas específicas nos pontos de captação e na próxima reunião eu apresento. Ok, então era importante esse compromisso de, na próxima reunião, a Casal e a DES fazerem essa apresentação sobre captação, a qualidade de água nas captações, né? A Codevas queria comentar. Era para a Valesca, mas, se possível, Valesca, na próxima reunião você trazer as informações do projeto que existia aí entre o Comitê da Bacia do São Francisco e com vocês. Acho que existia algum acordo de cooperação e dar uma posição, um foco para a gente em Piaçabuçu. Eu não sou superintendente da área, mas na segunda-feira eu peço para o superintendente vir e já passar a posição do projeto. Ok. Na reunião passada, só para conhecimento, foi explicado que tem uma proposta que até com recursos da Agência Nacional de uma transferência de recursos para um projeto mais amplo de qualidade de água. E foi relatado na reunião passada. Nós podemos, na próxima reunião, repetir essa apresentação que foi feita, tá? Bom, na verdade, para tirar uma dúvida, essa transferência é só relativa a um reservatório pulmão em Piaçabuçu, seria isso? Não, o que ele está falando é outra coisa. O que são duas coisas aí. O Comitê de Bacia está apoiando o reservatório pulmão de Piaçabuçu, mas tem um projeto também de qualidade de água que é comandado aí pelo comitê, que também tem recursos da agência de monitoramento num trecho mais amplo de qualidade de água, tá? Mas o que ele perguntou é como está a questão de Piaçabuçu. Nós temos conhecimento, claro que já está funcionando a adutora, né? Que já está fornecendo água para Piaçabuçu, e o que existia era um projeto para construção de um reservatório adicional para melhorar o desempenho do atendimento a Piaçabuçu, tá? É isso, tá? Joaquim. Deixa eu complementar aqui, por favor, pode ser? Ô Valesca, nós estávamos tendo problema em Piaçabuçu com qualidade de água, mas vocês fizeram já um trabalho emergencial e existia esse pulmão e mais alguns investimentos onde o Comitê da Bacia do São Francisco aportou um recurso, ficou certo de aportar esse recurso para Casal, e as últimas informações que nós temos é que dependia do projeto da Casal e que o recurso estava liberado. Então, na próxima reunião, se você puder trazer uma informação
sobre Piaçabuçu, prazo, quando fica pronto, porque como nós estamos nos aproximando, nós estamos entrando, vamos dizer, na quadra. Esse momento agora eu entendo que nós não vamos ter muito problema, porque nós pegamos a quadra chuvosa. Então, a quadra chuvosa do baixo, de qualquer forma, contribui. Mas logo em seguida vem o período de menos chuva e, consequentemente, nós poderemos voltar aos problemas anteriormente relatados se esses projetos não forem concluídos até esse período aí, acredito, setembro, outubro. Mas vocês já estão trabalhando. Eu só gostaria dessas informações para nos atualizarmos. Ok. Na próxima reunião, então, o Valesca vai tentar com a superintendente e a direção da Casal essas informações. Alguém mais queria alguma? Joaquim Alberto, da Peixe Vivo. Sim, por favor, Alberto. Posso falar? Sim, claro. Bom, é porque foi apresentado aí pela CHESF essa avaliação da qualidade de água e mostrando que no mês de março, né, teve um aumento assim, de 30 mil para 2 milhões de colônias lá de cianobactérias. Existe alguma causa para isso? Porque mantidas as condições de vazão de efluente, mantidas as condições, etc., o que foi o causador desse bloom aí, né, tremendo, nesse mês de março? O IBAMA tem alguma pesquisa sobre isso? Quer dizer, foi só uma constatação, né? Essa é uma primeira pergunta. A segunda é o seguinte, além das captações da DES e da Casal, há, vamos dizer, provavelmente consequências para as populações ribeirinhas, para outras captações menores e assim por diante. Isso também não seria um foco de preocupação do IBAMA, por exemplo? Ok. O Romeu do IBAMA está conectado conosco, então, se ele puder tentar esclarecer essas duas questões. A primeira é sobre, eu estou entendendo que se existe alguma explicação sobre esse aumento. A pergunta talvez fosse se esse aumento também aconteceu em anos anteriores, talvez, né? Para saber. Isso é uma pergunta inicial. E a segunda para essas comunidades que tradicionalmente pegam água in natura no São Francisco, que não das companhias de saneamento, se tem alguma preocupação adicional de informação para elas. Romeu, você tem condição de explicar agora alguma coisa sobre esse assunto? Joaquim, e a todos. Nós recebemos relatórios com a periodicidade aí semestral da CHESF e estamos fazendo um balanço de análise de todos esses relatórios. Esse dado é relativamente recente, foi apresentado aqui, a DES também já tinha apresentado nas suas análises, e o IBAMA está fazendo uma avaliação de todos os relatórios do acompanhamento dos empreendimentos da CHESF, uma previsão de finalização para o final dessa semana. Então, na próxima reunião, eu posso trazer um balanço. Mas a gente adianta que houve, sim, né, em tempos atrás, esse aumento de cianobactérias, inclusive gerou aquela mancha, ainda de origem desconhecida, existiam vários fatores. Então, a gente não consegue dizer um fator específico para esse aumento de momento. Em tempos atrás, houve algumas especulações, nós estamos avaliando as congruências. Aquilo que está se repetindo. Agora, a preocupação é esse aumento num período ainda bem distante do período mais seco, onde houve, exatamente nessa época, um pouquinho antes, em abril de 2016, se não me engano, houve a formação daquela mancha que deu maiores problemas. Mas o IBAMA está atento e nós estaremos em campo aí entre 18 e 22 desse mês para poder fazer uma avaliação pormenorizada de campo e dos relatórios, finalizando nessa semana. Na semana que vem, a gente atrasa a posição para o grupo. Obrigado, Romeu. O Ministério da Integração Civil. Aproveitando a Casal e a Valesca para trazer informações a respeito da adutora lá em Penedinho, se após a obra emergencial, né, quais os benefícios aí para a população local na captação. Estão entendendo que a Valesca ela está anotando e vai dar essas explicações na próxima semana, né, Valesca? Eu entendi. Na verdade, eu vou trazer mesmo as informações na próxima semana. E eu sei que a captação ela já está funcionando normalmente. Inclusive, em alguns períodos, a gente está desativando a outra captação. Mas, em termos das análises de qualidade da água, eu vou solicitar que o representante da área venha, me passe as informações.
e na segunda-feira a gente apresenta. Ok. Bom, não vamos estender muito essa coisa que vai depender muito das coisas de segunda-feira. Professora. Joaquim, Ivanildo. Ivanildo, por favor. Joaquim, nós estamos retornando a um problema que aconteceu em 2016. No momento que aconteceu a mancha, houve realmente um alvoroço muito grande em termos de solução, até o próprio comitê chamou a universidade, ia fazer um convênio. Depois, como sempre, as coisas passam e a gente termina esquecendo. Na época, se atribuiu muito a uma manobra da Chess. Eu lembro que eu reuni alguns colegas, eu não sou da área, por isso que eu tenho uma certa reserva em apontar causas, mas eu reuni colegas, pessoas da área da qualidade de água, especialistas em algas e cianobactérias. E uma das primeiras suspeitas sempre é o vilão principal, é esgoto doméstico. E eu lembro muito bem que ao longo de todo esse trecho que foi mostrado aí agora pela Chess, existe lançamento de esgotos que são, se não lançados, eu não vou dizer a situação em que esses esgotos são lançados, mas são situações bastante precárias, em alguns casos. E a primeira suspeita que esse grupo de pesquisadores que no momento começou a analisar e preparar, inclusive se chegou a preparar uma proposta, era atacar primeiro a causa de lançamento de esgotos, aumento de temperatura e outras circunstâncias que ocorrem em reservatórios, mudança, estratificação e etc. Então, eu acho que seria interessante que a Casal e a DESO, na próxima reunião, não mostrasse só dados de captação, porque captação é resultado, mas sim a situação dos lançamentos de esgotos, como é que está o saneamento nessas cidades, principalmente ao longo destes locais, porque existe uma coerência nos resultados. Não tem um ponto, mas ao longo de todo esse trecho, há uma coerência que evidencia poluição por aumento de fósforo, nitrogênio e etc., que dá para se analisar e se verificar se realmente a causa está no esgoto, principalmente esgoto doméstico. E outros tipos de uso do solo, né? Que tem aí também, porque também tem agricultura e outras coisas que favorecem a formação desses elementos, fosfatos e nitrogênio. Então, seria importante que se pudesse trazer alguma informação com relação à poluição ou com relação ao tratamento de esgotos, não diga poluição, ao tratamento de esgotos. Ok. Bom, vamos tentar ver aí como sistematizar isso, quer dizer, a professora está perguntando também nessa região o controle dos lançamentos de esgotos, né? Se está tendo alguma coisa diferente em relação a isso e como está acontecendo, né? Mas estamos entendendo que tudo isso vai ser na próxima reunião e isso vai ser, vamos dizer assim, de alguma maneira relatado na sequência, né? Bom, vamos então entrar na parte 3 da reunião, que é a questão que nós tínhamos começado nas reuniões anteriores, que é a questão do Dia do Rio, tá certo? Antes, eu vou só apresentar 2 gráficos, só para consolidar essas informações que nós obtivemos agora, quer dizer, em termos de situação, perspectiva de Sobradinho nos próximos meses, né? Então, esse é o máximo, esse é o quadro que mostra ano a ano, para 1º de maio, desde 91, tá? Todos os níveis de Sobradinho no dia 1º de maio, que é uma referência nossa, que foi quando iniciou a estação seca, né? Então, se nós olharmos o número que está aparecendo aí, é 38,17 para 1º de maio desse ano. Então, nós estamos superiores a 2017, superiores a 16, a 15 e lá no distante 2001 também. Então, temos quatro volumes abaixo desse que nós estamos vivendo hoje. Uma diferença básica é que nós chegamos nesse 38,17. Tem alguém com o microfone aberto que pudesse desligar? Era importante. Ok. Bom,
qual é a diferença básica? Que nós chegamos nesse 38,17 com aquela vazão reduzida de 550 metros cúbicos segundo em Xingó, tá? Então, esse é um ponto importante. Por exemplo, em 2001, a vazão mínima era em torno de 1.000 metros cúbicos segundo, né? Então, esse é um dado que mostra que o aumento de volume se deu muito mais pela restrição de vazão do que pela vazão afluente, que nós estamos no terceiro ou quarto pior do histórico. O próximo gráfico é nossa perspectiva para 1º de dezembro. Esse traço vermelho é aquele número informado pelo ONS como o mínimo que nós estamos considerando se repetir o pior do histórico, que é em torno de 17,3. Aí já outros anos se somam a esses 3 anos agora, aquele 1% de 2015, aos 6% de 2016, aos 2,7% de 2017, e lá atrás nós tivemos também uma sequência muito ruim em 2001, 2002, 2013. E voltamos a ter uma sequência mais ou menos ruim, que foi 2007 e 2008. Bom, por que nós estamos mostrando isso? Que nós vamos então dar início a uma discussão sobre a avaliação da agência sobre o Dia do Rio, tá? Então, nós estamos mostrando que nós não saímos ainda da crise, quer dizer, nós estamos no terceiro ou pior quarto período do histórico, e agora a superintendência que cuida aqui na agência da parte dessa regulatória vai comentar sobre questões ligadas ao Dia do Rio. Então, doutor Patrick vai comentar agora. Muito bem. Como todos sabem, a ANA prorrogou o Dia do Rio até o final de julho, mantendo as mesmas condições que já estavam estabelecidas desde o ano passado. E nas últimas reuniões tem surgido aí propostas no âmbito dessa sala de crise de flexibilização das regras do Dia do Rio, em função dessa melhora, pequena melhora que tem ocorrido, né, nesse ano. Nós discutimos internamente na área técnica essas propostas e vamos trazer hoje aqui para vocês uma opinião. Mas antes de colocar essa opinião, eu queria relembrar só como que a gente chegou nessa proposta de restrição de uso, que a gente chamou de Dia do Rio, né? A ANA, ela tem implementado restrições de uso em várias bacias que estão passando por crises hídricas, né? Que todos aí têm acompanhado, não é só a bacia do São Francisco. Nós temos crise no Nordeste, tivemos no Sudeste, no Cantareira, no Paraíba do Sul, e nós temos implementado para enfrentar essas crises medidas de restrição. E essas medidas, de forma geral, elas visam manter ou garantir os usos que estão instalados nas bacias, tanto o abastecimento humano, que é a prioridade, como a irrigação, a indústria e todas as outras finalidades que usam a água. E, normalmente, nós implementamos essas medidas em rios que estão com problema de quantidade de água, ou seja, a vazão que está correndo no rio não é mais suficiente para atender aos usos que estão instalados. Na bacia do Rio São Francisco, que já vem, né, desde 2013 em crise e já vem, né, com essa sala de crise acompanhando a situação, o assunto começou a ser discutido em meados de 2015, 2016. E naquele momento, a nossa recomendação foi de que não houvesse restrição de usos, né? Tendo em vista que o problema que a gente estava percebendo não era um problema de quantidade de água fluindo pelo Rio São Francisco, era um problema mais de nível do rio, que em função da redução das vazões de efluentes o nível baixou e com essa redução algumas captações ficaram ameaçadas. Mas esse tipo de problema é um problema que pode ser resolvido com a adaptação das captações, tanto que com algumas medidas de engenharia foi possível garantir o abastecimento de cidades, de perímetros, como Nilo Coelho, que instalou flutuantes, como Jaíba, que fez desassoreamento na tomada d'água, como Pirapora, que instalou flutuantes, a Deso de Aracaju, enfim. Com medidas de engenharia, foi possível adaptar as captações para que as captações continuassem funcionando com a redução do nível do rio, porque a quantidade de água ainda era suficiente. Para vocês terem uma ideia, a vazão mínima que já foi defluída Sobradinho de 550 é mais do que 3 vezes superior a todos os usos que existem naquele trecho. Então, nós não temos um problema de quantidade, falta de água, temos um problema de nível. No entanto, nessas avaliações, lá em 2016, vocês devem se lembrar
que a gente também dizia que, se a crise se agravasse, poderiam ser implementadas medidas de restrição, com o objetivo de melhorar o armazenamento nos reservatórios, de trazer mais água para dentro dos reservatórios. E foi o que aconteceu. Ao longo de 2017, a crise se agravou, o Joaquim já mostrou aí os gráficos, e em meados de 2017, em junho de 2017, a ANA, então, após discutir no âmbito dessa sala de crise, editou uma resolução que estabeleceu o Dia do Rio, uma restrição às quartas-feiras, uma vez por semana, que representa aí uma redução dos volumes utilizados da ordem de 14%, cerca de 40 metros cúbicos por segundo, e que, nas nossas estimativas, permite um aporte adicional de água ao reservatório de Sobradinho da ordem de 2,8%. E, enfim, avaliando o comportamento do reservatório ao longo do ano de 2017, nós percebemos que a medida ela foi bem sucedida, porque as previsões em junho, vocês devem se lembrar, eram de que o reservatório chegaria a zero no final do ano, ou seja, ele seria necessário entrar no volume morto, e, no entanto, no final do ano nós chegamos com armazenamento de 2,8%. Vocês viram aí no gráfico que o Joaquim acabou de colocar. Ou seja, essa medida de restrição permitiu, então, que Sobradinho chegasse ao final do ano com um volume superior ao que se esperava, graças aos volumes economizados por todos os usuários da bacia, que fizeram sua parte aí de sacrifício. E nós temos aqui na ANA plena consciência do impacto que esse tipo de medida traz para os usuários, do impacto econômico, em função da diminuição na produção, dos prejuízos que podem acontecer, e por isso mesmo é que nós sempre evitamos, ao máximo, tomar esse tipo de medida, mas em determinadas situações elas são inevitáveis, como foi o caso da bacia do Rio São Francisco. Se essa medida não fosse adotada, nós provavelmente teríamos entrado no volume morto de Sobradinho com um prejuízo muito maior para todos os usuários. Então é mais interessante ter um impacto pequeno, mas preservar com isso os volumes do reservatório do que esgotar o reservatório e ter um impacto muito maior, de passar aí semanas sem água. E seria muito pior, com certeza, para todos os usuários. Bom, em função disso, então, o Dia do Rio foi prorrogado e, mais recentemente, surgiram essas propostas de flexibilização. Como o Joaquim mostrou e o ONS também, a situação da Bacia do São Francisco ela ainda não se normalizou. Nós estamos com as afluências aí, que são a terceira pior série afluente do histórico. Os volumes hoje só foram superados em termos de piora por 4 vezes na história. Os volumes previstos para o final do ano também, em poucas ocasiões, foram superados. Então, o que a gente percebe é que a situação ainda não se normalizou. Então, em função disso, nós entendemos que o Dia do Rio precisa ser mantido até que haja a normalização da situação da bacia. No entanto, nós vemos a possibilidade de uma flexibilização nessa medida de restrição, no sentido de reduzir o período de paralisação. Mas nós pensamos que é fundamental que as premissas que foram estabelecidas depois de uma longa discussão aqui com esse grupo sejam mantidas. E uma das principais premissas é que a restrição se dê por meio de uma paralisação durante um dia na semana. Essa premissa, ela facilita muito a divulgação, o entendimento e a assimilação da regra de restrição pelos usuários, que é muito fácil, é uma regra muito simples, de um dia de paralisação. Ela facilita também a fiscalização por parte da ANA, porque é muito mais fácil fiscalizar a paralisação por um dia inteiro do que uma paralisação de algumas horas ou uma redução proporcional de vazão. Nós temos acesso aos dados de consumo de energia elétrica dos usuários e temos usado esses dados para fazer a fiscalização do cumprimento da regra, e esses dados são diários, nós não temos dados horários, então para nós é muito mais fácil controlar as paralisações em nível diário do que horário, com base nos dados de consumo de energia elétrica. Então nós entendemos que é fundamental manter a premissa que foi definida anteriormente de que essa restrição se dê em um dia por semana. Agora, visando atender ao pleito dos usuários e considerando os impactos econômicos na sua produção, nós entendemos que é possível uma flexibilização que vai permitir uma redução na restrição. E entendemos que a melhor forma de fazer essa flexibilização é fazer as paralisações, ao invés de uma quarta-feira por semana, ou a cada semana, fazer uma paralisação em uma quarta-feira a cada 2 semanas, ou seja, a cada 15 dias.
Então, a paralisação seria de 24 horas na primeira quarta-feira do mês, depois na segunda quarta-feira do mês não teria paralisação, e na terceira quarta-feira do mês aí teria paralisação, e na quarta quarta-feira do mês não teria paralisação. Com isso, nós reduzimos a restrição em 50%, ou seja, os usuários vão ter um volume total de água disponível para eles utilizarem 50% maior do que estão tendo em relação à restrição atual. E entendemos que isso pode atender ao pleito dos usuários sem prejudicar a nossa premissa que foi acordada anteriormente de uma paralisação diária e também, enfim, sem deixar de considerar que a situação ainda não voltou à normalidade. E a nossa ideia é iniciar essa nova regra a partir de 1º de julho e mantê-la até o final do período seco, que é o dia 30 de novembro. Claro que, se houver uma melhoria da situação ao longo dos próximos meses, nós podemos reavaliar isso em agosto, por exemplo, como foi solicitado, para uma possível, eventual flexibilização maior. Mas, no momento, em função do quadro, o que nós entendemos que seria razoável seria essa flexibilização de uma paralisação por dia a cada 15 dias até o final do ano. E com relação à regra específica que foi definida para a indústria e mineração, seria aplicada a mesma proporção de redução de 50%, então ao invés de 14% de redução, seria 7% de redução. Então, essa é a nossa opinião com relação às propostas e a gente gostaria agora de ouvir a manifestação dos membros da sala para que a gente possa dar prosseguimento à implementação dessa medida. Obrigado. Essa parte da reunião, então, eu vou pedir que o Patrick coordene, no sentido de as pessoas poderem se manifestar e ele conduzir a reunião. Então, fica aberta, então, para posicionamentos. Eu podia começar pelo Nilo Coelho, que formulou uma proposta, e depois já passo o comando para o Patrick de coordenar essa parte da reunião. Obrigado, Joaquim. Primeiramente, agradecer aí a Ana a disponibilidade de fazer os estudos no sentido de nos atender ao pleito. Eu entendo que, do ponto de vista de volume, essa proposta, ela, vamos falar assim, matematicamente, ela acaba atendendo à necessidade quando a gente foca como objetivo a redução dos consumos. Eu penso que, do ponto de vista agronômico, talvez não seja o mais, como é que eu diria, o melhor, né? Porque você, de certa maneira, você vai imprimir uma restrição de 24 horas para a cultura. E aí eu queria ver se existia ainda a possibilidade da gente avaliar essa possibilidade de se manter esse pedido de flexibilização das 12 horas dentro do período que foi analisado. Eu tive, enquanto estava se fazendo aí a apresentação por parte do Dr. Patrick, eu refiz aqui rapidamente aqueles cálculos daquela planilha, já considerando as mesmas premissas, depois daquele ajuste que foi feito, né, em conjunto, e aí a gente sairia do impacto de 2,8 para algo em torno de 1,3, então, basicamente a metade aí, né, considerando as 12 horas, né, iniciando a partir do mês de junho, que já fica um pouco mais complicado, visto que o mês de junho já está em curso. Então, se é permitida ainda essa possibilidade da gente rediscutir isso do ponto de vista de manter essa restrição do ponto de vista de volume, mas esse espaçamento de 12 horas, ou a aplicação de 12 horas nos parece, pelo menos aqui pelo Nilo Coelho, que seria mais factível do ponto de vista agronômico. E aí eu perguntaria se, tentando dividir aí essa dificuldade de controle também com a Ana, porque eu sei que existe essa necessidade de se fazer a fiscalização, será que isso aí teria alguma dificuldade para que a Ana pudesse fazer esse controle, já que se faz a leitura dos consumos de energia elétrica? Será que não daria para a gente ainda avançar nesse sentido? Era essa a minha colocação. Obrigado. Seria importante, antes da gente comentar, ouvir a manifestação de outros usuários. Eu pergunto se o representante do Jaíba gostaria de se manifestar. Eu gostaria também de acrescentar. Pode falar primeiro, então, Marquinhos.
Não, Priscila, você pode continuar. Além de reforçar o que o Paulo já colocou, é também difícil para a gente controlar aqui a quantidade de irrigantes que a gente tem, né? Então, isso gera, de certa maneira, uma confusão. Uma quarta-feira sim, outra não. Aí, de repente, a pessoa, eu esqueci, é porque... O que acontece? Aí a gente vai ter problemas no nível. Se um esquece, não sabia que era essa semana, achei que era semana que vem. Então, isso aí vai fugir do nosso controle. A gente vai ter problemas pode ter problemas na hora de reestabelecer, pode gerar muitos problemas aqui para a gente, operacionais aqui. O outro representante do Jaíba. Reforçando isso aí, o que o Paulo colocou, o que a Priscila colocou, o nosso entendimento com relação a horário, né, de acompanhamento, isso por parte da ANEEL, esse horário, ele é todo dia, a gente consegue isso a cada 15 minutos, entendeu? A memória de massa do sistema, né, de acompanhamento, você pode ter isso de hora em hora. Então, assim, se foi colocado aí um problema de acompanhamento, né, o sistema está bem evoluído. É possível, né, diariamente, você ter uma memória de massa do que foi do funcionamento do sistema, né, a cada hora. Eu não vejo isso como um problema, né? Nós podemos ter um problema agronômico, né? Essa questão operacional aí é complicada, né, de controlar isso. Aqui no Jaíba são 2.000 usuários, né? Então, o que a Priscila colocou é uma realidade nossa. Essas 12 horas a gente entende que é possível, né, a ANA fiscalizar isso perfeitamente. Os números são registrados tanto pela CEMIG, pela ANEEL, né, da forma como a gente caminha para vocês. Isso é horário, né? Então, num determinado horário, a gente consegue encaminhar isso formalmente para que seja bem transparente esse cumprimento do horário de 12 horas. Eu pergunto se tem mais algum representante de usuário. Torão. Projeto Torão, bom dia a todos. Em se falando em questão de manejo, é melhor você fazer exatamente de acordo com a gente está tentando viabilizar. Porque, na realidade, a aplicação da lâmina diária, ela já está dizendo, é uma lâmina diária, é uma lâmina acumulativa, entendeu? Então, cada produtor ele tem uma determinação em cima do seu potencial hídrico da sua cultura, entendeu? Então, aí fica muito difícil você fazer um controle a cada 15 dias, né? O operacional da gente, ele não consegue rodar assim, um projeto irrigado. Então, dentro da minha visão técnica do negócio, se falar na parte técnica das culturas, é mais viável para a gente fazer uma paralisação de 12 horas na quarta-feira do que a cada 15 dias, 24 horas, ok? Muito bem. Eu pergunto se tem mais algum representante dos usuários que gostaria de... Só para ver os usuários. Algum perímetro, além dos 3 que já se manifestaram? Não. Então tá. Peixe Vivo tinha pedido a palavra. Sim. Pode falar. Patrick, bom dia. Alberto. Veja só, eu estou querendo assim mais entender do que realmente tomar partido de um sistema ou outro. Você mesmo apresentou que ainda não temos uma tranquilidade, um estado normal, né? Estamos num estado de atenção ainda com relação aos reservatórios. Mas, ao mesmo tempo, a ANA entende, vocês entendem que tem que dar uma flexibilização. Quer dizer, aparentemente, só aí já há uma contradição, né? Se a situação não é boa, por que flexibilizar agora? Isso é uma questão. A segunda questão é o seguinte: isso é uma medida que é reversível? Quer dizer, amanhã, né, a partir daqui a 3 meses, 4 meses, pode ser voltado ao regime anterior, porque está comprovado que o Dia do Rio trouxe uma contribuição positiva e que houve sacrifícios sim, mas foram sacrifícios suportáveis pela agricultura. Agora, a flexibilização em atendimento à demanda justa, não estou entrando no mérito da questão, eu estou só levantando
se isso não é uma coisa que uma conquista, né, que o grupo todo, né, a segurança hídrica como um todo teve, isso não está sendo, vamos dizer assim, de uma maneira às vezes precipitada, decidida, e depois não possa ser revertida lá adiante. É uma interrogação que eu levanto ao grupo. Muito bem. Eu pergunto agora aos estados se eles gostariam de se manifestar, começando pela Bahia. Bahia, o pessoal do INEMA. Então, eu vou chamar Pernambuco. O representante de Pernambuco gostaria de se manifestar. Oi, bom dia, Patrícia. Patrick. Veja, eu acho que aí eu gostaria, foi colocada a questão, né, dos usuários, né, dos perímetros irrigados. Eu gostaria de ouvir a Ana novamente a respeito. Eu acho que pelo menos a maioria de nós que não, aqueles que operam os perímetros, tem uma expertise nesse tema. Eu gostaria de ouvir a Ana, né, a opinião da Ana a respeito da solicitação que foi feita, para a gente poder tentar formar aqui uma opinião. Obrigado. Ok. Marcelo, como eu havia falado no início, essa premissa de ter uma restrição definida ao longo de um dia inteiro, foi amplamente discutida aqui nesse grupo, e a ideia é facilitar o entendimento da regra pelos usuários, né? A própria representante do Jaíba mencionou que alguns usuários tiveram dificuldade de entender a regra, que é uma regra extremamente simples, né? É só parar na quarta-feira. Imagina se fosse uma regra mais elaborada, com horários diferenciados ou com dias diferenciados. A dificuldade de entendimento seria maior ainda. Então, a premissa era que fosse uma regra simples, fácil de ser entendida, e quanto mais fácil ela é de ser entendida, mais fácil ela vai ser cumprida. Além disso, também, a regra simples facilita a fiscalização por parte da ANA. E no caso específico do monitoramento com base no consumo de energia elétrica, o dado que nós recebemos, nós temos uma resolução conjunta com a ANEEL, que nos permite acessar os dados de consumo de energia elétrica de todos os irrigantes do Brasil que aderiram à tarifa verde. Então, nós temos a leitura das unidades consumidoras, dos relógios, a nível mensal. E, em alguns casos, nós podemos solicitar a nível diário, mas nós não temos acesso ao dado de nível horário. Portanto, nós não conseguimos fiscalizar essa variação horária de uso ao longo do dia. Então, esse é um dos principais motivos para que a gente entenda que a melhor forma de implementar essa restrição é na forma de um dia inteiro de paralisação. Eu lembro que nós não temos só esses 3 grandes perímetros que se manifestaram para fiscalizar. A bacia do Rio São Francisco é uma bacia enorme. Nós temos aqui só em Minas, Bahia e Pernambuco 4.098 unidades consumidoras que nós estamos acompanhando. Então, é inviável para a ANA fazer uma fiscalização local para 4.000 usuários, né? Nós temos que ter algum mecanismo indireto de fiscalização, e esse mecanismo é o dado de consumo de energia elétrica. Então, para nós, é fundamental que essa premissa seja mantida para que a gente consiga fazer a regra ser cumprida, porque não adianta nada a gente estabelecer uma regra e ela não ser cumprida. Todos na bacia vão perder se essa regra não for cumprida. Tá? Com relação ao comentário, só para concluir, da Peixe Vivo, no sentido de que questiona a flexibilização da regra, né, tendo em vista que nós não voltamos à normalidade, de fato, a bacia ainda não voltou à normalidade, mas, no entanto, a situação é um pouco melhor do que foi no ano passado. E tanto é assim que a defluência de Sobradinho e Xingó foi flexibilizada no âmbito desse grupo, né? As vazões estavam em torno de 550 metros cúbicos por segundo e foram aumentadas para 600, em média, em função dessa melhora. Então, por conta disso, nós avaliamos aqui que também era possível ter uma pequena flexibilização na regra do Dia do Rio, mas manter o Dia do Rio até o final do período seco e até que a bacia volte à normalidade. E, por fim, eu queria registrar que essa flexibilização, ela impõe ou significa uma redução de 50%
no volume de restrição, que é exatamente o que foi solicitado por todos os usuários, né? O que nós estamos fazendo definindo uma forma de operacionalizar esses 50% de redução, que nós entendemos que atende às premissas que foram definidas no âmbito desse grupo e também atende às nossas necessidades aqui de acompanhamento, de fiscalização. É isso. Pois, Patrícia, só uma pergunta. Assim, o controle é feito em função do consumo de energia, né? Como você colocou, você tem esse montante a nível mensal e pode obtê-los a nível diário também. Não sei, é uma pergunta, assim, quem faz o controle, a fiscalização é a Ana, ela deve saber das dificuldades. Fazer um controle a nível mensal da redução da demanda, você consegue... Bom, são duas perguntas. Você consegue isolar esse segmento, ou seja, os irrigantes, né, dentro dessas informações? É a primeira pergunta. A segunda pergunta, se esse controle mensal ele seria suficiente para a Ana fazer a fiscalização, ou ele fica muito frouxo? São essas duas perguntas. Porque se o controle, só complementando, se o controle mensal for suficiente, a princípio, né, haveria a possibilidade de atendimento da demanda dos perímetros, né? São essas duas perguntas. Marcelo, o acesso aos dados de energia elétrica se dá somente para a irrigação, para a finalidade de irrigação e também para a aquicultura, tá? Que são os usuários que podem se beneficiar da tarifa verde. E eles aderem à tarifa verde junto à ANEEL e, enfim, com isso eles podem, ou nós podemos ter acesso aos dados de consumo de energia elétrica. Então, nós só temos acesso a esses dados para os usuários de irrigação. E com relação aos dados mensais, a gente teria muita dificuldade para conseguir verificar, porque existe uma variação sazonal nos usos, né? Enfim, tem meses que se usa um pouco mais, tem meses que se usa um pouco menos. Isso varia muito, né? Então, seria muito difícil a gente conseguir identificar se aquela redução foi decorrente do cumprimento da regra do Dia do Rio ou se foi, enfim, uma redução decorrente de algum outro fator. Agora, com o dado diário, nós conseguimos verificar com precisão se houve a paralisação às quartas-feiras, como nós mostramos, o Alan teve aqui na última reunião e mostrou os gráficos de alguns casos em que você vê claramente, né, a redução drástica do consumo de energia às quartas-feiras. Então, para que a gente consiga acompanhar o cumprimento dessa regra, é necessário ter acesso aos dados diários de consumo de energia elétrica. Tá? Ok. Bom, veja, eu só colocar uma... Assim, acho que não assim, como eu disse, eu não tenho expertise para opinar a respeito. Eu acho que aí é uma questão a ser avaliada pelos próprios irrigantes. Quer dizer, se essa proposta da ANA traz realmente benefício para eles do ponto de vista de produção, ok. Né? Se não, eu acho que aí se manteria tal qual está. Quer dizer, se a mudança não vai trazer benefício, pelo menos a gente economizar um pouco de água. Enfim, eu acho que aí caberia essa avaliação em relação aos irrigantes. Isso traz algum benefício efetivo, né, à atividade de vocês? Porque senão, acho que aí o funcionamento seria, né, de economizar um pouco mais de água. É isso. Obrigado, Patrick. Acho que seria importante nós ouvirmos a opinião da Bahia, se vocês gostariam de se manifestar agora. Eu concordo com o Marcelo, que, na verdade, a gente tem que ponderar esse aspecto, né? Se mantém como está ou vai para os 15 dias. Pelo que eu entendi, essa questão de 12 horas, você não está se propondo, não consegue ter controle, né? Não consegue se avaliar a efetividade da medida. Então, eu acho que a ideia de fazer a cada 15 dias é uma flexibilização interessante. A gente tem que avaliar. Estou, a princípio, concordando com ela e estou seguindo o mesmo raciocínio de Marcelo Asfora, aí de Pernambuco. Por favor. Obrigado. Eu gostaria de ouvir Alagoas. Pois não, Marinha, você gostaria de falar? Sim, evidentemente eu peço desculpas, porque eu estou entrando numa seara que diretamente não é
com a Marinha. A Marinha é a segurança da navegação. Mas, a título de colaboração, eu vejo o esforço de todos, focar na solução. Eu estou vendo alguns focando no problema e não na solução. Se a proposta da ANA for de 50% no geral de redução, e essa proposta for uma solução para os irrigantes, que a proposta dos irrigantes é diferente. É junho e julho 50% e o resto dos meses do período seco 0%. Mas se eles aceitarem a proposta da ANA de reduzir 50% até o final do ano, e com as dificuldades que tem para se fazer diário, mensal, 15 dias e tal, a minha sugestão aqui, eu acho que atenderia focando na solução. 50% você também consegue fazendo a paralisação por mês. Ou seja, junho agora seria irrigado, seria paralisado nas quartas-feiras. Julho não seria paralisado nas quartas-feiras, o mês inteiro. Agosto voltava a paralisar, setembro não, etc. e tal. Ou seja, o senhor teria a solução de 50% atendida, sendo fiscalizada mês a mês. Eu acho que parece que seria uma solução a ser pensada, desde que a proposta de 50% os irrigantes aceitem como solução. Porque há de convir também que o período está ruim em termos de previsão, de chuva, etc., mas está bem melhor do que ano passado. E nós estamos com 17% previsto para o final de ano, e a redução seria de 1,3%, que isso aí, no volume macro, é quase nada, né? E se conjugar também a greve dos caminhoneiros, que atendeu esses gigantes, produtores de frutas, o Nordeste como um todo, o prejuízo tem sido grande. Então, essa é a minha sugestão. Muito obrigado. Ok, obrigado. Nós estamos aqui com o Napoleão, diretor da Codevasf, que ele gostaria de fazer um comentário. Napoleão. Bom dia a todos, né? Entendemos assim as necessidades, e o Paulo foi muito feliz quando ele coloca o manejo agronômico, né, de parar 15 dias não. Nós evoluímos muito quando tomamos essa decisão corajosa. Eu sempre parabenizei a Ana quando veio com essa proposta, porque mais do que ela economizar, ela nos educou. É meu dever aqui alertar para uma coisa. Em 2014, 1 de dezembro de 2014, nós tínhamos 15,87% na barragem de Sobradinho. E no ano seguinte, nós fomos para 1,03%. Então, é importante compartilhar isso com todos, e principalmente vocês que estão reivindicando o cancelamento do Dia do Rio. Mas, nós temos uma proposta aqui, que é analisar essas exceções. Nós temos um exemplo aqui do projeto Tourão, quando eles defendem que estão gastando mais. Por quê? Porque aquilo que eles estão economizando no Dia do Rio, em determinadas épocas do ano, eles se sentem obrigados a bombear no horário de ponta, consequentemente gastando muito mais energia e, consequentemente, o volume de água, teoricamente, é o mesmo. Então, a Codevasf se lança aqui a proposta, já que agronomicamente não é o ideal de 15 dias, onde todos se preocupam em acabar o Dia do Rio. Nós também temos essa preocupação. E, Patrick, nós temos aqui 3 propostas na mesa, ou seja, do DINC, do Jaíba e do Tourão. Como são 3 propostas, que eles fizessem a defesa deles, o porquê e qual o volume que eles estão precisando. E quem sabe com isso, nós podemos estar liberando para esses 3 projetos 12 horas de bombeamento às quarta-feiras, quer dizer, as exceções. E nós nos colocamos à disposição para contribuir com isso.
essa é porque é a proposta de Codevasf. Mas aí todos vão vir aqui querendo exceções. Aí nós vamos também avaliar se essas exceções poderão ser concedidas ou não. Mas eu acredito que, pela manifestação que nós estamos tendo dentro da Codevasf, não serão todos os projetos que reivindicarão esse Dia do Rio. E quem sabe, dentro dessas exceções, chegue ao número que a ANA está propondo, que é 50%. Então, essa fica a proposta de Codevasf, já que está havendo essas divergências. Ok, obrigado, Napoleão. Eu pergunto ao representante de Alagoas se gostaria de se manifestar. Não. Sergipe. Patrick, eu vou falar com um representante da ANEEL, entendeu? De irrigação. Como já foi colocado aí várias vezes, hoje nós estamos ainda numa fase crítica, de crise. O Baixo São Francisco foi reduzida a vazão de ciclone, chegou a 550 litros por segundo. Uma pequena melhora foi para 600 metros por segundo. E essa liberação, onde nossas captações tiveram até uma melhora até da cota no nível do rio. Então, a preocupação é, se acabar o Dia do Rio, vai daqui a pouco tempo, daqui a meses, 1 ou 2 meses, vai voltar a mais 550. Então, a preocupação como representante é voltar a redução de 250 litros por segundo. Obrigado. Napoleão pediu para fazer uma complementação aqui. Para a ciência de todos, a Codevasf, quando foi instituído o Dia do Rio, a Codevasf também proibiu a expansão das áreas de plantio dentro dos projetos de irrigação. Então, se for acordado que tratarão esses projetos como exceção e algum outro que possa acontecer, a Codevasf deixar ciente aqui que a Codevasf manterá a decisão da proibição de expansão das áreas, ou seja, a água que está sendo permitida, ou com o desenvolvimento com essa água, ela será para atender essa demanda agronômica e manejo. Eu pergunto se mais algum participante gostaria de se manifestar com relação a esse tema. Patrick. Antônio Arthur. Pois não. Pois não, doutor Antônio. A minha percepção é de que, para a persistência de um quadro atenuado de crise, que a gente vem acompanhando já há 5 anos, portanto, assim como em relação a outras providências de gestão que ocorreram ao longo deste exercício e de outros, todas as modificações da forma de gestão dos reservatórios e demais assuntos relativos à gestão dos recursos hídricos deve ocorrer de forma escalonada, não só para evitar surpresas indesejáveis a curto prazo, como também para passar uma imagem adequada de que não se tem um quadro totalmente superado de crise. Portanto, na minha visão, a solução apresentada pela ANA, ela já dá um indicativo de possível minoração dos problemas e, por outro lado, preserva a percepção do setor agroindustrial da necessidade de observância, ainda que quinzenalmente, da restrição da captação. Eu tenho dificuldade de perceber que durante 3, 4, 5 anos não tenham sido criados canais minimamente razoáveis de comunicação entre os projetos, meio de sua administração, e os respectivos integrantes desses empreendimentos. A percepção que tem com relação à visão da Codevasf é de inadequação. Não é possível que se entenda que possa uma solução estritamente para perímetros que têm participação nessa sala
em detrimento de outros que eventualmente suportem essa mesma situação, mas não estejam presentes por outras circunstâncias alheias à própria vontade. Dessa forma, a solução de aplicar uma regra para os perímetros aqui presentes, sem prejuízo de extensão posterior a outros que venham a solicitá-lo, me parece que seja adequado do ponto de vista da isonomia. Então, por hora, me parece adequada a solução que é apresentada pela ANA, ou, do contrário, se persista ainda por 1, 2 meses na restrição total, sem prejuízo de uma posterior análise. Muito bem, obrigado. Eu pergunto se alguém gostaria de se manifestar. Nilo Coelho. Eu só queria fazer uma pequena observação, e nesse momento creio que a minha fala vai ser seguida aí pelos colegas dos demais distritos em relação a, primeiro, essa concordância ou a concordância com a proposta que a Ana está colocando, né? A gente não está indo numa linha diferente disso que está sendo colocado, sabe, Patrick? Nós concordamos com essa sugestão que vocês deram, observando naturalmente a necessidade de atender os dois lados da discussão, né? Ao nosso, enquanto usuários, e de todo mundo que faz parte do fórum como um todo, da necessidade de se fazer a economia necessária do sistema. E aí eu queria colocar, quando a gente fez essa observação agora há pouco, no sentido de que, matematicamente falando, do ponto de vista de volume, a gente estaria atendendo a essa proposta que foi colocada pela ANA. Do ponto de vista agronômico, a gente continuaria tendo as mesmas restrições, se eu posso colocar dessa maneira, analisando a cultura especificamente, não é o tempo, né, de uso durante o mês. E aí eu queria saber se é possível, e eu estou colocando aí, não conversei com os colegas, eles podem ficar à vontade aí para fazer qualquer observação, no sentido até de discordar do que eu estou colocando, mas de fazer como uma solicitação aí para o fórum, da gente avançar nessa proposta que a Ana deu e podermos rediscutir esse tema a partir do momento que nós começarmos a entrar no período de maior demanda hídrica, tá? Ou seja, a gente trabalhar nessa condição de quartas-feiras a cada 15 dias, e a partir do momento que nós entrarmos no período de maior demanda, nós revisitarmos essa proposta que nós demos de flexibilização para as 12 horas. Porque aí, nesse momento, Patrick, eu me preocupo muito mais com a questão realmente fisiológica da planta. E nessa hora eu estou até entrando aí na seara de alguns profissionais, porque eu não sou agrônomo, tá? E aí os agrônomos que estão participando do fórum podem até falar melhor do que eu. Mas a gente vê que essa condição realmente ela traz um certo desconforto do ponto de vista da condução da cultura. Se a gente puder abrir essa possibilidade para nos meses de maior demanda, se já discutirmos isso, eu acho que seria muito claro. Ok, obrigado, Nilo Coelho. Representante da Codevasf aqui, gostaria de manifestar? Pois não. Para esclarecimento, Desculpe, só um instantinho, representante Tourão. A Codevasf vai falar aqui, depois eu passo a palavra para você, ok? Para esclarecimento, quando nós falamos dos três, porque para a Codevasf foram os três que manifestaram essa necessidade de aumento de volume. A Codevasf, ela tem representante delas em todos os projetos, ela tem os distritos que têm, vamos dizer, seus representantes que se comunicam diariamente com a Codevasf. Então, naturalmente, a decisão que fosse tomada aqui, ela será repassada para os demais projetos. Mas, quando nós estamos falando de atender às particularidades, é porque quando a gente pega aqui um exemplo do Tourão, que ele está captando energia no horário de ponta, muito provavelmente ele está captando o mesmo volume que ele estaria consumindo durante essas 12 horas que eles estão propondo. Então, em termos de economia, não está existindo de fato
o que está existindo está sendo onerado o distrito, porque ele passa a consumir uma energia mais cara para atender a demanda do Dia do Rio. Então, por isso que nós estamos falando do estudo de caso a caso, estudo tratado com exceções. E nós temos dentro dos nossos projetos com culturas diferenciadas e que as precipitações lá também ocorreram e ocorrem diferenciado. Então, quando nós estamos falando dessa exceção, seria para atender essa demanda, mas jamais privilegiando A em detrimento de B. Ok. Agora, o representante de Tourão gostaria de falar? Somente complementando aí o Paulo Salles aí, certo? Na realidade, há necessidade em si de a gente fazer essa modificação. E essa forma que a Ana está colocando para a gente, a cada 15 dias, ela é salutar também. Você nos atende e nos ajuda, entendeu? Em função do detrimento ao levantamento que nós fizemos aí em todos os períodos que a gente vem fazendo, fez em cima da apresentação que foi colocada a vocês, entendeu? Ok. Eu pergunto se mais alguém gostaria de se manifestar. Tá. Muito bem, então. Tem alguém? Patrick? Pois não, pode falar, Jaíba. O que a gente colocou aqui é muita realidade mesmo, né? Mas a gente entende a posição da Ana, né? Eu acho que já é um ganho, né? Já é um avanço, né? 50%. Então, essas colocações são oportunidades que a gente tem de retratar a nossa realidade, né? Mas esses 50%, eu estou aí com o Paulo, aí, essa mesma posição do Paulo e lá do Tourão, para a gente, né, em agosto, fazer uma revisão, uma reavaliação dessa forma dos 50%, ok? Ok, obrigado. Bom, nós estamos aqui acompanhando todas as manifestações, nossa equipe está tomando nota aqui de todas as colocações que foram feitas. Nós vamos analisar todos os argumentos com calma durante essa semana, vamos discutir aqui internamente, mas a princípio nos parece que a proposta teve uma boa acolhida no grupo e a gente poderia prosseguir com ela, mas vamos analisar com mais calma todos os argumentos e o nosso entendimento é que a gente volte a conversar sobre esse tema na próxima semana e aí sim a gente caminhe para uma consolidação da posição da Ana, que vai refletir depois na edição de uma nova resolução. Eu queria lembrar que a nossa intenção, como eu falei no início, é de colocar uma data até dia 30 de novembro, mas fazer com certeza uma reavaliação ao longo do mês de julho e o mês de agosto e, caso haja necessidade, a gente pode rever essa determinação até numa eventualidade para flexibilizar mais um pouco, caso haja condições, se a bacia esteja com o armazenamento adequado. Então, não é uma regra que não vai ser mudada até o final do ano, tá? Mas nós vamos avaliar todos esses argumentos e a gente volta, então, a falar sobre esse assunto na próxima semana. Dito isso, então, eu vou passar para o Joaquim aqui para ele encerrar a reunião. Obrigado. Bom, essa parte foi muito importante da nossa reunião, que deu para mostrar quão amadureceu essa reunião aqui, no sentido de tentar convergir para propostas que levem ao bem comum para a bacia como um todo. Eu queria, de nossa parte, também fixar algumas considerações que eu acho que são importantes. A primeira, nós tínhamos, há algum tempo atrás já, colocado um limite mínimo que nós entendíamos que seria adequado para Sobradinho na chegada da próxima estação chuvosa ou final do período seco dessa estação. É que nós, em momento nenhum, nós podemos transgredir e ter algo como, no mínimo, 15% no reservatório. Nós estamos vendo aí que
as análises da Codefar, do ONS estão levando a 17% já. E todo dia, se vocês olharem na sequência histórica, todos os dias esses números têm caído um pouco mais. Vão estabilizar agora, porque passado o período chuvoso, a variabilidade desses números é muito pequena, e em função de que vamos adotar, estamos adotando o pior do histórico. Então, se esperar que esse número de 17 ele estabilize e até tenha um certo ganho adicional, porque como é o pior do histórico, nós estamos no terceiro pior, tem alguma diferençazinha que pode ser vista. Mas nós não podemos deixar de ter esse teto mínimo de 15% em Sobradinho, certo? Para dar segurança numa transição entre um período chuvoso e o período seco. Esse é um colchão que vai favorecer a todos na sequência. Então, esse é um número que eu queria que todos se fixassem, para não surgirem discussões no futuro de que a gente pode ir para 10, pode ir para 8. Eu não estou dizendo que as discussões são proibidas, mas seria com muita parcimônia que seria analisado valores abaixo de 15%, tá? Bom, isso é importante. Então, dito essas palavras assim mais conceituais, nossa próxima reunião ela acontecerá dia 11, onde nós esperamos que esse assunto, Dia do Rio, esteja sido concluído, sejam feitas as apresentações de qualidade de água que foram solicitadas por parte da Casal, por parte da DESO, algumas explicações adicionais sobre os sistemas e conclamar a todos a estarem presentes nessa reunião do dia 11, no sentido de que ela vai ser muito importante. Ela pode se transformar num marco de referência na operação do sistema no segundo semestre. Ok? Então, queria agradecer a todos. Joaquim? Sim, por favor, APAC. Oi, é só um informativo. Veja, Joaquim, essa foi minha última reunião aqui como presidente da APAC. Meu mandato está se encerrando essa semana. Eu até gostaria que essa reunião estivéssemos eu e o futuro presidente da APAC, mas como ainda não houve uma definição de quem irá ocupar aqui o cargo, eu vou aproveitar para me despedir de vocês, enquanto presidente dessa agência, dizer que do meu otimismo em relação à Bacia de São Francisco, acho que quando a gente olha o todo, o sistema como todo, Três Marias, Sobradinho, enfim, que hoje nós temos, e até a mudança das nossas metas. Hoje, como você bem colocou, e acho que a gente não deve arredar pé disso, nós trabalhamos com 15%, enfim, com metas bem mais confortáveis para a situação dos reservatórios no final do ano, metas que têm que ser perseguidas e a água tem que ser administrada para isso, enfim. Eu queria expressar meu otimismo, parabenizar a Ana, a gente vem participando desse fórum já há bastante tempo. Eu acho importante aqui a possibilidade de todos expressarem sua opinião, algumas vezes divergente, mas enfim, é assim que a gente constrói uma gestão melhor. E no mais, me despedir aqui dos colegas, dizer que foi uma grande honra poder compartilhar com vocês a gestão das águas, seja aqui, seja em outros fóruns, e deixar um grande abraço a todos. E os parabéns à Ana pela iniciativa desse fórum. Forte abraço. Ok, eu que agradeço ter com você como parceiro nesse processo ao longo desses anos e está sempre aberto aqui a você participar, até que você pertence também ao mundo do governo, você é oriundo de um órgão público também, então nós estamos abrindo para você também sempre a necessidade que você quiser de participar das reuniões. Todos nós lhe acolhemos com grande satisfação. Dito isso, então, dia 11, 10 horas, vamos tentar fechar essa questão do Dia do Rio e traçar cenários para os próximos meses. E dizendo que o 15 que eu falei era em Sobradinho, porque em Três Marias nós vamos perseguir ferozmente ficar acima de 25%, tá? Muito obrigado.